2.400 no Arábica fino. Será que foi um presente de Natal antecipado? Muito cedo ainda para pensar nisso, né? Não é verdade? Os 2.400 era esperado por muitos desde o início da safra 25. Ele chegou e muitos aproveitaram. Veja aqui o gráfico das bolsas. Essa é a tela Nova York, que a gente vê todo dia, né? Quem diria, 400 por libra no dezembro, 1.000 de baixa, março 380, 1.000, quase 1.000 de baixa também, olha o gráfico. Saiu daqui, subiu 16%, caiu 8%. Ontem lá em cima, tropeçou, rodou, caiu lá dentro do buraco, né? Voltou nos 400. E agora? Segura aqui no suporte, volta para cima, só vamos saber a semana que vem, tá? Dólar aqui meio de ladão, 5,39 praticamente. Ibovespa rasgou, foi lá em cima e voltou um pouquinho, tá com quase 0,5% de alta. Londres, mesmo movimento de Nova York, né? Foi lá, voltou abaixo aqui, isso aqui é novembro. 4.540 por tonelada. Será que a safra vai pressionar isso aqui para baixo? Eu creio que tem muita chance disso acontecer, tá? Londres hoje ficou quieto, porque caiu bastante ontem. Enquanto Nova York caiu 2,5%, Londres praticamente 0 a 0. Ontem vimos o preço mais alto desse vencimento do dezembro. Bateu quase 438 centavos por libra. O recorde foi em fevereiro desse ano, quando bateu 440 e alguns centavinhos por libra. Meados de setembro agora, nós vimos 418, mas o dólar era 5,30. Agora o dezembro foi a 438, mas não tem mais ninguém precificando contra o dezembro. Será isso uma maldade? Não, óbvio que não. É uma questão de disponibilidade, ou capacidade, ou oportunidade. O março chegou a 414,80 por libra e já tem mais compradores olhando o mês de março e alguns olhando até o mês de maio, que chegou a 396,40 por libra. Maldade? Não. É a estrutura do mercado que hoje é invertida lá na bolsa. Mas a grande indignação é porque não o dezembro formar o preço da bica. A grande indignação é essa. Por que não formar o preço da bica baseado no dezembro? Porque o dezembro é um passarinho voando lá nas nuvens que ninguém consegue pegar ele. A oscilação ontem foi brutal, ou selvagem, como alguns estão usando. Legal. 2.800, quase 3.000 pontos de oscilação entre a máxima e a mínima. E se não for rápido no gatilho, a caça some no mato e você não vê mais ela. Subiu 16% em 15 dias, ontem caiu 8%, ontem e hoje caiu 8%. O mais impressionante do mercado, veja bem, é que ontem cedo pegou 2.400 e muitos venderam. E agora ninguém sabe quando ele volta lá nos 2.400. Não é esquisito? Ontem estava na mão, hoje sumiu. Ontem muitos foram almoçar pensando se vendia ou não. Quando ele voltou do almoço, cadê? Sumiu. Virou poeira. Pode voltar lá? Claro. Pode ir lá, pode ir para cima, pode ir a 3.000. O mercado é assim, ninguém sabe. Quando? Não sabe. Alguns aguardaram 5 meses para ter os 2.400 na mão novamente. E quando ele chegou, alguns aproveitaram, outros preferiu pensar mais um pouco. Hoje, Nova York, em março, fechou a 379,95, uma baixa de 980 pontos. Mas veja bem, por que foi lá nas alturas e agora caiu aqui embaixo? Isso é quase inexplicável. Tá? Os mais inteligentes inventam texto, muita coisa bonita. É quase igual jogar truco. É difícil saber quem está blefando. Aí você truca, o outro tem zap. Como é que faz?
Ontem, alguém achou que deveria pagar até 438 para zerar a posição e dormir em paz. O outro acha que ganhou muito com essa alta e resolveu vender, que ele quer aproveitar o preço e realizar lucros, e ele deu ordem de venda. E é assim que o mercado funciona, tem muita compra, ele sobe, tem mais venda, ele cai, não tem muito segredo. Londres puxou também, em novembro chegou a 4.870 por tonelada, o janeiro, que é o que vale para o Conilon hoje no mercado, ele chegou a 4.835 por tonelada, puxou no susto da arbitragem, tá? Nova York puxou Londres para cima e agora voltou igual uma pedra onde ela estava. Londres enfrenta o dilema das tempestades e tufões, passou mais uma lá esses dias. E do outro lado, a previsão de safra, uma grande safra que inicia agora, tá? Está por iniciar. Hoje o janeiro fechou a 4.543 por tonelada. Conilon brasileiro, nós aqui, os produtores, os preços giraram entre 1.380 e 1.420 por aí. Hoje, 1.330, me parece que é isso. Dólar, que impacta diretamente no cálculo da bica corrida, ele tem ficado entre 5,38. Se o dólar estivesse a 5,55, a bica tinha sido 2.475, quase 2.500. Então tem R$75 que está na queda do dólar. A tendência para o dólar no curto prazo é voltar para 5,30, olhando o spread entre as taxas de juros, Brasil e Estados Unidos, que é um jacarezão. Mas qualquer fator novo pode acelerar o dólar, para cima ou para baixo. Vale reforçar que quem manda no preço do café é o mercado, que é soberano. Mas para pegar o preço de Nova York e chegar na bica corrida ao produtor não é um caminho tão perto quanto parece. Os compradores têm uma trajetória a seguir e muitas vezes a bolsa cai antes dele chegar no final. Pensa comigo como se fosse uma escada de 15 degraus, onde o preço de Nova York está lá no último degrau. E os compradores precisam ir subindo degrau por degrau, o degrau do diferencial, o degrau do dólar, o degrau do dinheiro, o degrau do preparo, o degrau da demanda para quem ele vai vender esse café. Mas quando o comprador chega no quinto degrau, a escada cai. E aí eu te pergunto, se a escada cai com o pintor no quinto degrau, o pintor vai ficar parado no ar? Não, todos nós sabemos que não. É a mesma coisa. O comprador estava indo, só que a Nova York derreteu, cai tudo, cai todo mundo. Não tem como ficar lá em cima. É aí que tá? Aquilo que existia ontem, hoje, deixou de existir. Agora, sabe o que eu percebi? Os 2.400 chegou, mas alguns estavam olhando e aguardando o comprador chegar lá no último degrau para ver se a bica subir, e a escada caiu. Que dia que essa escada vai ficar de pé de novo? Ninguém sabe. Se você tem, e ele chegou, executa. Se você tem um preço estipulado e ele chegou, executa. Isso é o dever de casa. O preço de Nova York é igual uma névoa no pico de um morro. Você olha, ele está lá. Você pisca, subiu. Você pisca, voltou. É mais ou menos assim. Nós estamos acompanhando os contratos em aberto do dezembro. Estava com 70 mil lotes. Antes de ontem, isso caiu para 67.500. Eu achei que ia cair mais, não caiu. Isso equivale ainda a 19 milhões de sacas. Eles serão liquidados, rolando para o maio, ou fazendo uma operação reversa, ou alguma coisinha na entrega física, muito pouco, mas isso vai ser liquidado. Tá? Lá não tem café, lá nos Estados Unidos não tem café certificado suficiente para ter entrega física. Então, esse dezembro, ele vai ser liquidado e nós não sabemos como. Tá? Rolagem, muitos vão rolar o dezembro para o março, aí alguns ganham muito dinheiro, outros perdem muito, mas ele vai ser liquidado. E a volatilidade vai ser muito grande até o final do vencimento. Ora para cima e ora para baixo. Até aqui era isso. Eu nem comentei sobre a reunião do Lula e do Trump, que está agendada agora para domingo, dia 26, na Malásia. Haja pinga, hein? Vamos ver o resultado disso. Temos 35 milímetros de chuva previsto por entre 28 a 31 agora, semana que vem. Vamos ver se essa chuva vem, ok? Aproveitem sempre as oportunidades.
Um abraço, bom fim de semana e Deus nos proteja.